Seja bem-vindo ao Direitologia. Hoje daremos continuidade aqui aos nossos estudos e falaremos a respeito do artigo 300 do Código Penal. É um artigo bem tranquilo e por isso não vamos perder tanto tempo nele. Porém, temos que falar a respeito dele. Então, sem mais delongas, vamos para lá. Artigo 300 do Código Penal, ele trata do falso reconhecimento de firma ou letra. Vamos aprender o que é falsear, o que é reconhecimento, o que é firma e o que é letra. Então, lá no artigo 300 vai dizer o seguinte: reconhecer, ou seja, dizer como verdadeira no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. Então, esse crime é a pessoa que tem autoridade para fazer isso. Essa pessoa, ela vai reconhecer, ela vai dizer que aquele determinado documento ele é verdadeiro, sabendo que não é. É esse o crime. Lembrando que a pessoa tem que estar no exercício de função pública e nós vamos ver algumas características disso lá na parte de baixo. A reclusão para esse crime é de 1 ano a 5 e multa se o documento ele é público, porque precisa o documento público ter uma garantia maior, e de 1 a 3 anos se o documento ele é particular, claro, também tem a multa. Então a primeira pergunta que surge é: cabe suspensão condicional do processo? E a resposta é sim. Afinal, a pena mínima é de 1 ano no documento público e também de 1 ano no documento particular. Então, sim, é possível. Vide artigo 89 da Lei 9.099, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo. O objeto jurídico aqui é a fé pública. Ou seja, é isso que o artigo busca proteger, a fé pública, especialmente a autenticidade dos documentos. Então, esse é o objeto jurídico, objeto tutelado por esse artigo do Código Penal. O sujeito ativo. Essa parte é uma das mais importantes. Vou colocar de vermelho aqui. O sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo desse crime? Esse crime ele só pode ser praticado por funcionário público, mas não basta ser funcionário público. Ele tem que, é o mais, fé pública para reconhecer firma ou letra. Melhor exemplo, tabelião. Tabelião é o melhor exemplo que nós temos aqui. Então, não basta ser funcionário público. Se ele não tiver fé pública para reconhecer firma ou letra, ele não vai responder por esse crime. Beleza? Só que pode participação e coautoria. Mais para frente nós vamos ver isso aí. Mas tenha em mente que esse crime ele é um crime próprio. É um crime próprio e precisa ter aqui o funcionário público com fé pública para reconhecer firma ou letra para ser caracterizado. Sujeito passivo é, primeiramente, o Estado. E segundo, a pessoa, porventura, prejudicada por essa falsidade aí. Caminhando, o tipo objetivo é, ou seja, o que você não pode praticar para incorrer nesse crime aqui, caso você seja um funcionário público e caso você tenha fé pública para reconhecer firma ou letra. O tipo objetivo é reconhecer, ou seja, atestar, certificar, dizer como verdadeiro, firma ou letra que não seja verdadeira. Aqui é importante a gente definir o que é firma. Firma, ela é a assinatura, enquanto letra é o manuscrito todo da pessoa, que só se costuma reconhecer em caso de testamento de próprio punho. Na doutrina,
considera-se indiferente ser o reconhecimento feito por semelhança, por autenticidade ou indireto, não importa. Mas é importante aqui você saber o seguinte, a diferença entre os dois. Então, a firma é a assinatura. Então, se eu faço aqui uma assinatura aqui, fiz essa assinatura, levo lá no cartório, o tabelião ele sabe que não é verdadeira essa assinatura que eu fiz. Porém, ele bate aqui o carimbaço, aqui, ó, pá. É verdadeiro, está ok. Ele reconhece ela como verdadeira, sabendo que não é. E essa é a firma. Letra já é o seguinte, é o manuscrito, é o que a pessoa escreveu. E o melhor exemplo é o testamento feito de próprio punho. Então, eu vou colocar lá, eu, Augusto, deixo meus bens pro fulano de tal. Aqui você tem a letra, o manuscrito feito por mim. Minha letra está aqui. E aí, alguém leva lá, sabendo ele que isso aqui não procede, ele vai lá e, ó, pá, bate o carimbaço aqui, ó, autêntico. Ó, que bonito. E aí estaria caracterizado esse crime aqui. O tipo subjetivo desse crime aqui, a intenção, vamos falar assim, é o dolo direto. A pessoa tem a vontade de reconhecer falsamente a letra ou a firma. Não tem aqui aquele dolo específico, sabe, aquele fim de agir. Por exemplo, a pessoa fez essa falsificação com um fim de, por exemplo, obter lucro. Aqui não tem isso. Aqui reconheceu falsamente, fumo nele. Aqui não tem o especial fim de agir. Não entra nesse crime. Aqui admite-se o quê? O dolo eventual. O que seria esse dolo eventual? Lembrem da palavrinha aqui, ó. Assumiu o risco. Sabe quando a pessoa enche a cara de cachaça, pega o carro dela, sabendo que ela está altamente alterada pelo álcool, e pensa assim, eu posso dirigir, eu estou meio alterado, e pode ser que eu atropele alguém e mate alguém. Porém, eu assumo o risco e bora! Monta no carro, sai bêbado por aí, fazendo zigue-zague, vai lá e atropela alguém. Provavelmente essa pessoa será denunciada não por culpa, mas dolo. Aí você vai me falar, mas ela não tinha o dolo de atropelar. Tudo bem, mas ela assumiu o risco, ou seja, o dolo eventual. Aqui é o mesmo caso. Admite-se o dolo eventual. Por exemplo, como no caso do agente que age na dúvida quanto à autenticidade da firma ou letra. Ou seja, a pessoa assume o risco, ela está na dúvida. Será que isso aqui é verdadeiro ou não? Estou na dúvida, mas dane-se, eu vou aqui autenticar. Pá, bate o carimbo, verdadeiro. E depois vai ver que não é falso. Vai responder pelo crime, vai responder por dolo eventual. E aqui é importante dizer que não se pune a conduta culposa. Tem a necessidade aqui do dolo, seja no caso do dolo direto, como nós já falamos, seja no caso de dolo eventual. Concurso de pessoas é possível no caso de coautoria ou participação. Ou seja, é possível a coautoria ou participação de terceira pessoa, ou seja, pessoa que não seja funcionário público, desde que, isso aqui é importante, desde que saiba da qualidade especial de funcionário público do agente principal. É só você ver isso lá no artigo 30 do Código Penal, que traz a figura da coautoria e participação. Ou seja, por ser um crime próprio, há a necessidade de se ter o funcionário público com fé pública para reconhecer firma ou letra. Mas um particular ele pode responder também por participação ou coautoria. Aí ele vai responder junto com o autor principal aqui, o funcionário público, desde que ele saiba que esse era funcionário público e tinha fé pública para reconhecer firma ou letra. Se você tira o funcionário público daqui, a outra pessoa, o partícipe ou o coautor, não vai responder, afinal não é coautor de ninguém, a pessoa está sozinha e ela é particular. Como o crime é próprio, ela não responderá
por esse crime aqui. Beleza? A consumação desse crime ela ocorre com o efetivo reconhecimento falso, ou seja, ele é um crime formal, ou seja, independe do resultado. Por exemplo, a pessoa reconheceu aquela firma falsamente buscando tal coisa. Isso não importa. Se ela alcançou, se não importa. Reconheceu falsamente, teve dolo, já era, vai responder. A tentativa aqui, no caso, ela é impossível. Impossível. Por que que é impossível a tentativa? Porque essa conduta de reconhecer, ela não pode ser fracionada. Ou você reconhece ou não. Como é que você vai fracionar essa conduta para você poder ser impedido e assim responder por tentativa? Não dá. Porém, é importante deixarmos claro que há algumas pessoas que defendem a possibilidade da tentativa. Alguns dizem que se a pessoa estiver quase ali, ou no processo de reconhecimento, e aí ela vai ser impedida, pode ser caracterizada a tentativa. Porém, eu não adoto essa corrente, e muitos outros também não adotam essa corrente. Adotam que não é possível a tentativa, porque o ato é único. Ou você reconhece, ou você não reconhece. Então, eu tô pensando em reconhecer ali a firma que eu sei que é falsa. Eu tô pensando, vou reconhecer. Fui impedido. Você vai estar respondendo, se fosse no caso por tentativa, por um crime que você não cometeu. Está na sua mente. Você está pensando em reconhecer. Então, é meio complicado aí. Mas a gente defende aqui que não é possível a tentativa. Confronto. Esses confrontos são sempre importantes, porque você sabe que nos concursos eles vão tentar te enrolar nisso aqui. É um confronto. Ou seja, se o fim aqui ele é para obter alguma coisa eleitoral, algum benefício no campo eleitoral, a pessoa não responderá por esse crime aqui, o artigo 300 do Código Penal. A pessoa responderá pelo artigo 352 do Código Eleitoral. Veja lá o que diz o artigo 352. Igualzinho aqui, ó. Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que não seja. Isso aqui tudo é artigo 300, ó. É o que nós acabamos de ver. Porém, aqui nós temos o especial fim de agir, ó lá. Para fins eleitorais. Então, você praticar esse crime todo aqui, mas o teu objetivo ele é para fins eleitorais, você responderá pelo artigo 352 e não pelo artigo 300 do Código Penal. Beleza? Para finalizar, esse crime do artigo 300 ele é ação penal pública incondicionada, ou seja, independe de representação ou queixa-crime. A pessoa descobriu que o funcionário público lá reconheceu como verdadeiro algo que não era, já era. O Ministério Público ele é o titular da ação penal, ele vai tocar o barco, vai denunciar e no final, se tudo der certo ou se tiverem elementos suficientes, a pessoa será condenada. Com isso, nós terminamos esse artigo. Se ficou alguma dúvida, mande aí nos comentários. E se você ainda não assistiu os últimos vídeos, não esqueça de assisti-los. É só você clicar aí. Opa! A câmera está invertida. Mas beleza, tá aí, ó. Olha os vídeos aí, ó. Deixa eu botar mais longe aqui. Olha os vídeos anteriores aí. Se você ainda não assistiu eles, clique aí, já vai lá direto. E beleza? E é isso aí. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.